Para falar sobre a Cracolândia na capital paulista, aparentemente deu a lógica em relação àquela ideia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de mudar de região, né? Tirar o problema de um lado, colocar em outro canto da cidade. Mas ainda no centro da capital paulista, o governo desistiu de mudar a região conhecida como Cracolândia de lugar, diz que vai pensar em outras alternativas. Já disse quais, Lucas Josino? Bom dia para você. Viu, Sheila? Bom dia para você também, para Carla, para todos os nossos ouvintes. A gente falou tanto sobre esse assunto nessa semana aqui na Band News, né? Sobre os objetivos do governo do estado de São Paulo que estavam mudando, né? O governador tinha em mente que precisava trocar a Cracolândia de lugar, colocar, segundo ele, num bairro mais calmo, mas Bom Retiro a gente sabe como que é. A Carla lembrou muito bem no dia que o próprio governador falou sobre isso, que é um dos bairros mais movimentados da cidade, um bairro extremamente comercial, residencial e tudo mais. Ontem, o governador sobrevoou a região, sobrevoou a Cracolândia, ali na Santa Efigênia, e também sobrevoou o Bom Retiro. E aí, quando ele desembarcou, conversou com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. E os dois chegaram a essa conclusão que seria improvável fazer uma grande operação para deslocar o fluxo com 1.100 dependentes químicos de lugar, passando pelas principais ruas e avenidas da cidade de São Paulo, pelas principais ruas e avenidas do centro da cidade, sem ter a certeza de que os dependentes químicos ficariam no lugar esperado. Eles poderiam voltar no dia seguinte, ou então horas depois. Ninguém é obrigado a ficar num lugar, a polícia não poderia obrigar as pessoas a ficarem por lá. Então eles desistiram dessa ideia. Ontem, às 5 horas da tarde, teve uma reunião entre o Comitê de Segurança do Estado e da Prefeitura, e pelo que eu apurei, várias autoridades participaram dessa reunião, e pelo que eu apurei, nenhuma ação ou estratégia foi citada para o futuro. Eles pelo menos estavam falando sobre essa decisão de ter desistido de trocar a Cracolândia de lugar. Mas aí a gente sabe, né, Sheila e Carla? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Quais serão as ações que o governador, o secretário de Segurança Pública, ou então o prefeito, vão anunciar ao longo dos próximos dias em relação à Cracolândia, que vai crescendo de tamanho. O que preocupa demais. Josino, obrigada pelas suas informações, bom trabalho. A gente volta a conversar logo mais, em especial na programação para São Paulo. Até mais. Até daqui a pouco com novas apurações. Obrigada. Valeu. E, aliás, ontem, né, eu convidei aqui os nossos ouvintes, até porque recebi a provocação de um ouvinte nosso falando, cite pelo menos um lugar onde há outras Cracolândias, porque esse é um problema de São Paulo. E aí a resposta dos nossos ouvintes, agradeço a todos que participaram nos 4 cantos do país, nos mostram quão preocupante é essa situação. Há mini Cracolândias, Cracolândias menores, em pelo menos, e aí tem levantamento que mostra isso aqui, tá, gente? Reportagem do jornal Estado de São Paulo, mostrando que o Brasil tem pelo menos 29 grandes Cracolândias, dispersas em 17 capitais do país. Olha o tamanho do problema. Quando a gente cita a dificuldade de São Paulo de conseguir resolver, porque a gente está falando da maior Cracolândia que há, da maior concentração de usuários de drogas e, portanto, abastecidos pelo tráfico, mas a gente precisa olhar para isso atentamente, quais serão as soluções, alternativas buscadas, para evitar que o que hoje é mini Cracolândia em outra cidade, ou que essas já grandes Cracolândias saiam de controle, que foi o que aconteceu no centro de São Paulo, acabando com os centros das cidades, que são grandes patrimônios históricos e que dizem muito sobre a nossa relação com as nossas cidades, com as cidades que a gente tanto ama. Então, obrigada aos ouvintes que escreveram demais para cá, ouvintes do Rio, citando Cracolândia, ali na altura de Bom Sucesso, Avenida Brasil, outra no centro, numa rua muito próxima ao prédio do BNDES de Petrobras, ouvintes de Curitiba, que falaram da região ali do Largo da Ordem, Vila Torres, Capanema, centro de Curitiba, virando uma Cracolândia, comércio fechando, uma parte ali com abandono. Gente que escreveu de Porto Alegre, falando da região da Voluntários da Pátria, próxima à Rua Garibaldi, ali no bairro Floresta. A gente ficou bem pertinho dali, né? Ficou, Então, é onde há uma concentração de usuários de crack. Enfim, os ouvintes participaram demais, contribuíram e demonstraram a sua preocupação e a atenção com que eles estão acompanhando a situação em São Paulo, porque isso também diz respeito à busca por soluções, alternativas e erros que a gente não pode repetir em outras cidades também. Obrigada a todos. Que tal combater o tráfico? É o que a gente diz todos os dias. Exatamente. Qual é a dificuldade? É fundamental. Sem isso, o restante não vai caminhar. Não que não haja dificuldade, é enorme. É super complexo. Combater o tráfico. Mas e a corrupção no entorno desse tráfico? Isso precisa ser combatido também.